Olá, bem-vindo ao canal da Mil Grãos. Eu sou a Dulce e hoje vou falar de um cereal que a maior parte de nós só conhece no pão, e o cereal é o centeio. Então, o centeio é um cereal muito consumido em países mais frios. E olhando para essa característica, para os países onde ele é cultivado e mais consumido, nós podemos dizer que é um cereal mais apropriado para o inverno. Na verdade, mesmo em Portugal, se nós olharmos para o nosso país, que é um país tão pequenino, nós acabamos por ver que a tradição da produção e do consumo de centeio é muito mais característica do norte e no sul seria muito mais o trigo. Portanto, mais a norte o centeio e o milho, o milê, e mais para o sul o trigo. E então, olhando para estas características, nós podemos dizer que é um cereal bastante mais adaptado para o consumo no inverno. A verdade é que nós consumimos praticamente só em farinha, no pão, mas ele pode ser consumido em grão. Uma das coisas que eu costumo fazer é ir variando o meu creme de cereais de manhã, misturando com o arroz diversos tipos de cereais numa proporção entre 20 a 30%. E é assim que eu normalmente consumo o centeio. Gosto muito de molhar juntamente com o arroz, portanto 70% de arroz e 30% de centeio. E depois, quando cozo o meu creme de arroz, ele já está enriquecido com outro cereal. E porquê é que eu faço isto? Exatamente porque gosto de adaptar a minha alimentação às estações. Normalmente uso mais o centeio e a aveia, mais no inverno, e o trigo sarraceno, mas tenho quase sempre por base o arroz. Não cozinho, às vezes faço um creme de cevada, só cevada, mas raramente faço um cereal tão diferente como o centeio, por exemplo, num creme de centeio. Há um pão muito interessante e que é muito bem digerido para a maior parte das pessoas, que é o pão que leva o grão de centeio germinado. Esse pão é um pão mesmo bom, porque a verdade é que quando se germina o cereal, o facto de ele entrar em germinação, portanto começar a germinação, vai fazer com que ele se torne muito mais digerível. Isto porque ele acaba por perder, quando começa a germinação, todas as proteções que tinha para não ser consumido por predadores. Portanto, ele tem aquelas proteções para não ser comido enquanto semente e poder germinar. A verdade é que quando ele começa a germinar, todos aqueles antinutrientes desaparecem porque ele já não precisa deles. Seria para passar no nosso trato digestivo sem ser tão bem digerido e, portanto, poder espalhar-se por todo o lado. E passar também no trato digestivo de pássaros, etc. E de outros predadores naturais do cereal, do grão. Uma coisa interessante é que o centeio, inicialmente, os registros mostram que seria um cereal que aparecia no campo, um cereal selvagem, e quando eu digo selvagem era porque ele acabava por aproveitar as condições criadas para cultivo de outros cereais e ele aparecia como cereal, pronto, no fundo, que aproveitava essas condições e, portanto, seria uma erva que dava o grão, portanto, o centeio, mas produzia imenso e inicialmente não era gasto, mas depois começou-se a perceber que ele também dava para consumo humano e começou-se a cultivar então o centeio e ele produzia muito e pensa-se que o nome centeio venha mesmo disto de produzir muitos, mais de 100 grãos, portanto ele produzia muito portanto tornou-se um cereal também consumido pela maior parte das pessoas. Claro que ele é muito mais consumido, o pão de centeio e portanto o centeio mesmo colocado no pão às vezes em grão é muito mais consumido e muito mais conhecido na Alemanha, na Rússia, portanto países mais frios. E eu recomendo que se quer variar, coma de vez em quando um pouco de centeio no seu creme de cereais de manhã e coma de vez em quando pão de centeio, mas um bom pão de centeio, um pão de levedação natural que também ajuda a que depois os tais antinutrientes desapareçam durante o processo de levedação.
Só uma nota final, porque me têm feito algumas perguntas sobre isso. O centeio tem glúten, assim como o trigo, a cevada, por exemplo, portanto são cereais com glúten. O milho e o arroz, de que eu já falei, esses não têm glúten, e a aveia também, a aveia em grão também não tem glúten, mas a aveia ficará para outro vídeo. Então, obrigada por me ouvir e até amanhã. Obrigada.